Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem, então hoje, você sabe, é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis na Bíblia, mas antes de eu conectar aqui com o meu amigo pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, o meu amigo pastor William Santos também está na área e tem um recadinho pra gente, não é isso, pastorzão? Fala aí, meu irmão, bom dia! Bom dia, pastor Welber, bom dia, nossos queridos ouvintes da Rede 316, que alegria estar com você nessa manhã. Pastor Pedro Moura também já está aqui nos nossos estúdios. Pastor Pedro, bom dia, meu irmão, o senhor está aí? O senhor está? Eu estou sim. Que maravilha. Você está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo muito bem. Eu tô entrando aqui hoje, interrompendo aí essa programação para um momento muito especial, que é o momento de gratidão, pastor Pedro. Hoje nós estamos celebrando 25 mil downloads do nosso aplicativo e 1.800.000 acessos ao nosso sinal da Rede 316. E além de agradecer a todos os nossos ouvintes que estão conectados ouvindo a Rede 316, eu queria entrar aqui para agradecer ao pastor Pedro Moura e a uma outra pessoa muito importante que você não vê, que você não ouve, mas que é uma pessoa essencial em toda essa dinâmica e nesse quadro especificamente, que é a irmã Dulce, que também está lá, esposa do pastor Pedro Moura. Então, pastor, muito obrigado, tá bom, por esse tempo, pela dedicação do senhor. A gente sabe que para fazer um programa desse são aí algumas horas de preparação, né, para poder chegar até aqui, a produção, e seleciona a pergunta, e prepara o texto e tudo, e revisão. E aqui a gente entra para compartilhar nessa 1h30 aí de programa, mas eu queria agradecer ao senhor e à irmã Dulce, que está sempre aí conosco também, acompanhando, revisando, auxiliando o senhor por toda a sua dedicação e empenho durante esse tempo. Pastor, muito obrigado pela sua vida. O senhor tem abençoado muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, tá bom, pastor? Oh, meu irmãozinho, muito obrigado, é um prazer, tenho de fazer esse trabalho. Deus me deu o privilégio de ampliar o meu ministério com a Rede 316. E a Dulce é, como você disse, é a minha companheira e é quem lê por último o meu esboço, e à noite eu dou para ela, e quando chega de manhã eu vejo as marquinhas que ela fez no meu esboço. Mas muito obrigado por essa palavra sua para mim, para a Dulce. Ouviu? O Senhor te abençoe. Eu acompanho você logo de manhã cedo do Iapok ao Chuí e aquelas outras coisas que você fala para abençoar o nosso ministério. Obrigado por mim, por Dulce, por essa palavra sua de gratidão. Amém. E eu quero deixar o desafio para você que está aí nos ouvindo, tá bom? Aproveita o desafio para você, nosso ouvinte, essa semana é o seguinte, Welber. Cada ouvinte da Rede 316, cada promotor de missões, cada pastor que está nos ouvindo, eu queria que nesse final de semana, aonde as igrejas vão estar reunidas já sábado, domingo, nas suas atividades, queria incentivar você e desafiar você a fazer um momento de gratidão a Deus pela Rede 316 e por essas duas conquistas, né? Os 25 mil downloads e esse 1.800.000 acessos ao sinal da Rede 316. Então, a gente está preparando aqui duas imagens bem bonitas, tá bom? Duas telas de PowerPoint para você poder usar. E aí, se você é promotor de missões, faça na sua igreja, tá bom? Se você é aí membro da igreja, pede o pastor para poder fazer esse momento. Se você é pastor e está nos ouvindo, faça esse momento de gratidão, porque não é pelo número, mas é porque a gente sabe que são pessoas conhecendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, como
esse quadro que nós vamos ter agora com o pastor Pedro Moura, que tantas pessoas têm acompanhado e conhecido e se aprofundado nas escrituras. Então, quero desafiar você que está nos ouvindo, e esse é o desafio: você fazer um momento de gratidão esse final de semana aí na sua igreja, e durante todo o dia hoje mandar áudio para cá falando como você conheceu a Rede 316, viu? E aproveita, já pega o seu caderninho, a sua caneta, o seu bloquinho de anotação, porque agora o Welber vai conduzir aí com o pastor Pedro Moura essa aula, né, Welber? Que a gente tem agora 1h30. Olha o privilégio que a gente tem, Welber. Isso é muito precioso, né? Maravilha, meu irmão, com certeza. Então tá aí, ó, a partir de agora, já a gente vai começar aí com o nosso bate-papo com o pastor Pedro, e a galera já tá mandando áudio, tá mandando recado aí para dizer como é que acessou, como é que conseguiu, como que conheceu, na verdade, né, aí a Rede 316. Pastor William, obrigado, querido, Deus te abençoe. Amém, até mais. Valeu, até mais. Pastor Pedro Moura, bom dia, querido, tudo bem? Tudo bem, Welber? Na bênção, tudo em paz. Como é que tá nosso paraíso chamado Salvador? Tá bem, tá um verdadeiro paraíso mesmo. Um dia tá meio nublado aqui, mas essa cidade que tem o nome do Senhor é uma cidade que precisa muito das nossas orações. Verdade. Não é? Eu acompanho o programa do William mais cedo, do Oiapoque ao Chuí. Sim. E quantas cidades, não é? A nossa Rede 316 está levando os crentes a orar pelas cidades. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, né, que a gente deve orar pela cidade, né? Sim. Deus ama a cidade. Jesus chorou por causa de uma cidade. E então a gente também tem que ser sensível. Paulo chorou por causa de Atenas, não é? E a gente precisa chorar por Salvador, pelo Rio, por Brasília, por Paris, por Boston, e por aí vai, não é? Pelo mundo inteiro, orando pela cidade. Certo. Muito bem. Meu pastor, então, assim, claro, todos os nossos intercessores de plantão aí, né? Eu acredito que você deve fazer isso, você deve orar no mínimo pela tua cidade aí, né? Então, aproveita e coloca aí, né? Você que é um intercessor, né? Você que é de oração, que de repente participa até mesmo de um grupo de oração. Então aproveita e acrescenta aí nesse teu caderninho de oração Salvador, Brasília, né, Rio de Janeiro, pelo menos as capitais de cada um desses estados, né, e as cidades dessas capitais, que com certeza precisa muito de oração mesmo. Meu pastor, então vamos lá? Vamos ao nosso objetivo de hoje, né? Hoje nós vamos tratar sobre o juízo final, lá em Atos 17, versículos 30 e 31, e Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15. E já tem a perguntinha, já está aqui. Essa semana, você já está aí pensando, né, qual que seria a dúvida da semana passada, mas o pastor resolveu responder a perguntinha ou a dúvida que a pessoa teve, que algumas pessoas tiveram. Ele resolveu responder pessoalmente, né? Então não vai precisar a gente compartilhar aqui e tal, até porque era alguma coisa mais pessoal, então não foi preciso, e com isso a gente ganhou um pouquinho de tempo a mais aqui no nosso programa de hoje. Então, vamos lá. Hoje, como eu já falei, o juízo final. Pode mandar a pergunta aqui, pastor? Ou as perguntas, porque são várias, hein? Só uma explicaçãozinha sobre a questão da semana passada. Sim, por favor, por e-mail, a gente analisou bem, eu e a Dulce analisamos bem a pergunta, é muito interessante, mas é assim, muito pessoal, e a gente aí, inclusive a gente chegou a enviar para vocês, mas decidimos que deveríamos responder a pessoa por e-mail, porque é uma questão assim, uma questão que a pessoa é que precisa daquela resposta, ouviu? Não é nada impróprio não, mas é muito pessoal. Muito bem, pastor. Alô, Elber? Oi, pastor. Sim, okay.
Sim, muito bem. Então, O meu microfone tinha desmaiado aqui, mas já ressuscitou aqui. Então, eu estava dizendo que era uma questão assim muito pessoal. sim, E a gente depois, a gente até escreveu uma resposta, etc., mas resolveu mandar para a pessoa por e-mail. sim. Sim, não, ficou entendido, né? Ficou tranquilo. Então vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, né? A propósito de hoje, que é o juízo final. Bom, pode mandar pergunta, pastor? Pode sim, por favor. Tá, então vamos lá. Pastor Pedro Moura, há muitos textos na Bíblia sobre juízo eterno e eu tenho várias perguntas para o senhor. Dentre elas, tem uma consideração lá no final. Ele está dizendo o seguinte: dentre elas estão, vamos lá. Quando acontecerá o juízo final? É a primeira. Quem vai ser o juiz? Quantos julgamentos acontecerão? Os crentes serão julgados? E os anjos também serão julgados? Onde será o lugar do castigo de todas essas pessoas que serão julgadas? Eu peço desculpas por tantas perguntas, mas eu sou professor de escola bíblica dominical e os meus alunos me perguntam muitas coisas que eu não consigo responder. Meu pastor me orientou a mandar uma pergunta para o senhor e quero aí agradecer e tal. Muito obrigado, pastor. A pessoa, claro, não se identificou aqui, mas essas foram as perguntas, né? E dentre elas, pastor, acho que uma que é bem assim, que a gente ouve muitas pessoas tem muita dúvida, né? Porque assim, o tanto de gente que já nasceu e morreu no mundo, para onde que vai esse monte de gente? Como que é isso, né? Então, ela botou aqui, ó, onde será o lugar do castigo de todas as pessoas que serão julgadas? Então, assim, acho que é mais ou menos isso, né? Dimensão de tamanho que as pessoas acham, espaço físico, né? Que tem gente que tem essa dúvida e tal. Mas vamos lá, então, fique à vontade. Eu reformulei a pergunta, eu contei aqui, são seis perguntas. 6 perguntas, é. E tem mais essa que você colocou aí agora. Mas é muito interessante o que ela falou. Mas deixe-me dizer que ontem à noite, falando com meu amigo lá de Bauru, pastor Francisco Jaildo. Legal. Ele é capelão lá do Colégio Batista de Bauru há muitos anos, é um amigo do coração. Ele espontaneamente me disse que passaria a divulgar nosso programa para seus contatos. Às vezes eu mando mensagem: o irmão gostaria de ser divulgador, etc., mas o pastor Francisco Jaildo, antes que eu falasse sobre isso com ele, ele disse que espontaneamente ele faria divulgação para seus contatos. Então, graças a Deus por esses divulgadores voluntários, né? Maravilha, glória a Deus. Que podem usar seu e-mail, seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram, né? Para divulgar tantas pessoas. Eu estava ouvindo o William falando de pessoas que durante a madrugada ouvem a Rede 316, gente que está até pensando em suicídio. Já pensou que maravilha é uma pessoa que está pensando em suicídio e sintoniza a nossa rádio missionária e ouve uma pessoa e ouve uma palavra de Deus para o seu coração e desiste do suicídio. Olha, hoje nós vamos falar no meio da nossa aula sobre inferno e como é que o crente pode livrar a gente do inferno, né? Uma das maneiras é mostrando que nós temos uma rádio que fala do amor de Deus 24 horas por dia. Eu estava falando sobre o culto na Igreja da Graça domingo passado, né? Desvendando versículos difíceis no dia da Bíblia. Foi muito interessante isso. Ouviu? Então eu estou pronto já para responder aqui, se você disser que posso. Não, tranquilo, pastor. Pode seguir aí. Pode seguir, sim. Ok. Então, o assunto de hoje é um assunto
de fato, controvertido, é muito debatido, é um assunto recorrente, os crentes estão sempre fazendo perguntas. Os crentes gostam de saber das coisas do fim. Eles gostam, a teologia chama de escatologia. O eschatos é o fim e logos é o estudo, né? O estudo das coisas do fim. Eu sugiro a leitura desse verbete, escatologia, em qualquer compêndio de teologia sistemática. Para os irmãos que desejarem uma leitura mais fácil, mais acessível, eu indico um livro muito antigo, Esboço de Teologia Sistemática. É de fato um esboço, mas mais para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar em seminário, mas que querem conhecer. É do missionário, né? A.B. Langston. O nome dele é, pronunciando bem em português, de uma forma bem mais acessível, o nome dele é Alva B. Langston. Esse teólogo batista foi missionário no Brasil, pastor em diversas igrejas, professor do Colégio Batista do Rio de Janeiro, professor do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Ele escreveu esse esboço de teologia sistemática. E os irmãos vão encontrar, está em português, e vai ser muito interessante. Agora, no meu tempo de Seminário do Sul, nos anos, final dos anos, metade dos anos 70, na classe de teologia sistemática, o professor era o Dr. João Filson Soreno, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ele adotava aquele famoso livro do Dr. Mullins, M-U-L-L-I-N-S, Edgar Young Mullins, A Religião Cristã em Sua Expressão Doutrinal. Não posso garantir que está em português, se alguém souber disso, nos ajude. A religião cristã em sua expressão doutrinal. Dr. Mullins foi presidente do seminário de Louisville. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Do seminário de Louisville. No final do século XIX. Foi presidente do seminário. Ele foi presidente da Convenção Batista dos Estados Unidos e também da Aliança Batista Mundial. De modo que é um livro completo, né, sobre teologia sistemática. Apesar do nome assim não parecer, mas A Religião Cristã em Sua Expressão Doutrinal. É um livro de teologia sistemática. E também, como eu falei, já há 1 ou 2 programas atrás, que não sei se já foi lançado, mas quando eu tomar conhecimento eu vou informar aqui, é a teologia sistemática do Dr. Stephen Wellham, é professor do seminário de Louisville. Eu tive o privilégio de ser aluno dele, é um canadense. Eu vou avisar aqui quando a teologia sistemática dele for lançada, porque eu creio que será top mesmo para nós, e nós batistas precisamos conhecer esse trabalho batista da pena do Dr. Wellham, professor eu fui aluno dele de hermenêutica no seminário de Louisville. Então, vamos entrar na questão, né? Já falamos sobre vários assuntos relacionados à questão de hoje. Milênio, por exemplo, Apocalipse 20, que foi mais? Arrebatamento, 1 aos Tessalonicenses 4, 1 aos Coríntios 15, parábola das minas, né? Lucas 19, inferno, anjos, tudo isso já falamos aqui, de modo que agora vamos continuar, né? Vamos tentar responder agora, quem sabe vamos continuar respondendo sobre esse mesmo assunto, e eu considero isso de grande relevância.
de grande importância, como todos os assuntos que são trazidos aqui, que a nossa equipe seleciona, todos eles são de grande relevância para os crentes. Então, a primeira pergunta do ouvinte é: quando acontecerá o juízo final? Observe bem, como eu achei interessante essa pergunta, porque o ouvinte partiu da premissa que haverá um juízo final. Ele não pergunta se haverá, mas ele pergunta quando. Quando vai acontecer o juízo final? Então, é muito interessante essa fé que ele demonstra no ensino da palavra. Se a Bíblia diz que vai haver, a pergunta dele é quando vai haver, não se vai haver. Então, é uma pergunta de fé. Agora, eu tenho que dizer a ele que não há uma data nas Escrituras. Aliás, datas, segundo o ensino do Senhor Jesus, não competem à igreja. Antes da ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos fizeram essa mesma pergunta que o nosso amigo ouvinte da Rede 316 fez. Os apóstolos queriam saber: Senhor, está lá em Atos capítulo 1. É nesse tempo que restauras o reino a Israel? Veja que pergunta dos apóstolos, né? E qual foi a resposta de Jesus? A vós não vos compete. A vós não vos compete. Não compete ao crente saber as datas, os tempos, as épocas que o Pai, disse Jesus, reservou a sua própria autoridade. Versículo 6, 7, 8 de Atos, no capítulo 1, né? Não compete ao crente se intrometer nas decisões que Deus reserva a sua autoridade. Deus, o Pai, disse Jesus, reserva a sua autoridade. Ah, mas pastor, fulano e fulana já marcaram datas. Eu sei que já marcaram datas e vão continuar marcando. São desobedientes. Marcar datas para mim significa menoscabar, desqualificar o ensino, a palavra de autoridade do Senhor Jesus. Porque ele disse, não vos compete. E a igreja deve obediência ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus dá uma ordem, essa ordem para a igreja deve ser final e conclusiva, sem alternativa. E a gente precisa não somente ouvir, ler, falar sobre essa ordem, mas obedecer a essa ordem. O leitor, ouvinte, esquecido, ele desobedece a ordem. Tiago fala sobre isso. Ele precisa ser um leitor obediente. Se Jesus disse não compete, não compete. Fim, ponto. E mais, quantos já marcaram datas? Desde os dias dos apóstolos. Muitos. Quantos acertaram a data? Portanto, a profecia que não se cumpre não vem do Senhor. É falsa. Não, nós devemos obediência. Não compete ao crente. Sabemos que todos os acontecimentos ensinados na palavra de Deus sobre o fim vão acontecer no tempo de Deus. Como tudo quanto foi dito no passado teve seu real cumprimento. Assim, o que vem para frente, não é? Então, sobre o juízo final, a Bíblia afirma que vai acontecer um dia.
E diz que todos os vivos, os mortos ressuscitados, salvos, perdidos, grandes, pequenos, um dia atenderão a uma intimação. Paulo, o apóstolo, diz: todos havemos, olha, todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios 5, versículo 10. É um texto que a gente lê, não é? E ouve pregar sobre ele. É um texto bem conhecido dos crentes, mas nem sempre bem entendido e outras vezes não tão obedecido. Porque quem marca data não está obedecendo. É uma intimação, não é? A gente não atende a uma intimação antes de ela chegar. Né? Chega aquele envelope do judiciário, da justiça, um juiz intimando. Então, a gente só atende intimação depois que ela chega e na data que está estabelecida para ela chegar. Então, João, o apóstolo, que foi o último apóstolo a morrer, estão lembrados disso? Teve uma visão antecipada desse dia, desse tribunal. Paulo fala que há um tribunal de Cristo e João, o apóstolo, teve uma visão desse tribunal, uma visão antecipada, apocalíptica. Ele diz, olha como João diz. O nosso irmão que fez a pergunta, ele usou dois textos, um em Atos, em que Paulo fala, e outro em Apocalipse, Atos 17 e Apocalipse 20. Olha o que João diz desse tribunal. Eu vi um grande trono branco. E ele passou a descrever com detalhes o que estava acontecendo naquele tribunal. E eu aconselho a leitura desse texto. Você fique ouvindo o que eu estou falando aqui, mas depois você não deixe passar a oportunidade de ler os textos de Atos 17 e também de Apocalipse 20. Esse julgamento que está descrito no Apocalipse 20 e em Atos 17 é citado em outros livros do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 25. É o próprio Senhor Jesus descrevendo. Romanos 14 é Paulo falando. Segundo aos Coríntios 5 é Paulo falando. Então, e outras citações que estão no Novo Testamento. Vamos voltar ao Apocalipse 20, que João vai descrevendo. Ele disse, eu vi um grande trono branco. Ele disse que a aparência do juiz daquele tribunal, João viu, é uma aparência assustadora, ameaçadora. Por causa desse juiz, da presença dele, João afirma, olha que coisa estranha, não é? Que figura estranha e difícil de a gente entender. João disse que, por causa da aparência ameaçadora daquele juiz, a terra e o céu fugiram. Que figura estranha, não é? Difícil de entender, né? E embora a gente não tenha muito tempo para explicar sobre isso, isso daria um outro programa. A ideia é de que, a partir daquele tribunal, tudo está na esfera da eternidade. E o que não é eternidade vai fugir, vai ficar para trás. Lembre-se que João usa a expressão: não foi achado lugar para eles, para o céu e para a terra. Então, o que é que João está dizendo com isso, com essa figura? Ele está dizendo que matéria passa, matéria vai passar. Nesse tempo, do tribunal em diante, tudo será espiritual.
É isso que quer dizer, diante da aparência ameaçadora daquele juiz, o céu e a terra fugiram. E depois, no capítulo 21, né, na sequência, João vai ver um novo céu e uma nova terra. Vê? Porque a terra, matéria, o céu, matéria, desaparece por causa da eternidade que vai imperar a partir daquele tribunal. Vejam que o que o próprio Senhor Jesus diz sobre isso. Ele fala sobre a matéria e sobre a eternidade nesse versículo de... Oh, meu Deus! Marcos 13, versículo 31. Jesus diz: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras... Olha, a palavra é eterna. O céu e a terra são matéria. Eles são matéria. Eles vão passar. Então não é nada de estranho o que João disse quando ele disse, diante da aparência daquele juiz, o céu e a terra fugiram. É a mesma coisa que Jesus disse em Marcos 13. Também Pedro fala isso na sua carta, capítulo 3, versículo 10. Ele disse: os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se fundirão. É tudo que é matéria. Então, desde que fique claro para você o que é que significa que, diante daquele juiz do tribunal branco, o céu e a terra fugiram. Matéria acaba e, a partir do tribunal, entramos na esfera espiritual. Olha mais o que João diz: mortos, pequenos e grandes, em pé, na presença daquele juiz, a pessoa que está sendo julgada estará em pé. Todos ficaremos em pé naquele dia do grande trono. O Elber, eu já estive na presença de um juiz. e na hora que ele chamou o meu nome, eu fiquei em pé. Fui para um microfone em pé para falar com ele. Quando eu morava em West Kendall, lá na Flórida, eu era pastor da West Kendall Baptist Church. A igreja tinha 3 cultos, um em inglês, um em espanhol. Um em inglês pela manhã, um em espanhol à tarde, um em português à noite. E eu era o pastor da igreja do culto em português à noite. Então eu morava lá em West Kendall, uma cidade lá da Flórida. Um policial de trânsito me mandou parar. Ele disse que eu fiz uma manobra proibida. Eu tentei dizer para ele que a manobra que eu fiz era uma manobra correta. Não concordei com ele, mas ele não me atendeu, não. Ele disse: olha, compareça à corte, né? À corte. Compareça à corte. Vamos conversar sobre isso, foi o que ele me disse. Vamos conversar. Nós dois vamos conversar sobre isso lá na corte, no dia tal e tal e tal. Então, infração de trânsito, lá nos Estados Unidos, o motorista tem que ir à corte. E o policial vai também com ele no dia marcado. Agora, mesmo sabendo que eu não estava errado, eu fiquei muito preocupado de comparecer diante de um juiz. Eu nunca me havia acontecido isso antes. E eu preparei até um croquis, um desenho, para mostrar ao juiz que eu não havia cometido aquela infração de trânsito. Mas sabe o que aconteceu, Welber? O policial não foi. O policial não compareceu à audiência. Eu fiquei pensando, quem sabe, né, a consciência dele o importunou. Naquele dia ele entendeu que ele não estava correto, mas ele não foi. Ele poderia ter ido e dito ao juiz: eu me enganei, etc. Mas ele não foi, não compareceu à audiência. E o juiz nem quis ver o meu desenho lá. Ele disse: o
o juiz, o policial não veio, então dissolveu a audiência. Mas eu fiquei preocupado. Eu não sabia o que era estar diante de um juiz. E fiquei preocupado. Mas essa corte de que João está falando, esse tribunal que João está descrevendo, é outro tribunal. Nele vai estar assentado um juiz e ninguém vai escapar. Não faltou o policial, não veio a testemunha. Não, a testemunha é o Senhor Jesus. Ele é que sabe de tudo que se passa na minha vida e ele vai me julgar por aquilo que eu fiz. E diz o texto lá, pelo bem e pelo mal que eu fiz através do meu corpo. Então, vai haver um juízo final. Mas eu não posso dizer quando isso vai acontecer. Ninguém sabe. Mas o juiz vai mandar uma intimação. E todos, Paulo diz, todos vamos comparecer diante daquele tribunal. Agora, eu tenho entendido que esse juízo final vai acontecer. É um parênteses que eu estou abrindo aqui. Vai acontecer depois do milênio. Para quem crê em um milênio, né? Eu creio em um milênio. Eu leio um texto e eu interpreto como sendo uma realidade. A Escritura afirma que o Senhor Jesus vai reinar na terra com a igreja durante 1000 anos. Agora, se é 1000 literal, se não é 1000 literal, isso a mim não me interessa. Um dia para Deus, disse Pedro, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para Deus. Então eu não me preocupo com isso. Se vai ser 1000 anos mesmo ou não. Eu sei que vai haver um milênio, porque a Bíblia diz que vai haver. Agora, após esse milênio, Satanás será solto. Porque durante o milênio ele estará preso. Agora, após o milênio, então ele será solto. E vai fazer uma porção de arruaça pelo mundo todo, até ser preso definitivamente. Aí então vai acontecer o juízo final. Mas data, eu não sei dizer, ninguém sabe. E se alguém se arvora a estabelecer, será em desobediência ao Senhor Jesus. E vai ser desmascarado, como todos quantos marcaram datas foram. Infelizmente, eu não digo isso com jactância nem com arrogância, eu digo isso para abrir os olhos. Todos vão ser desmascarados, né? Os que marcam data para o dia do juízo final. Então, tratando aqui fechando aquele parênteses, né, sobre as milênio, etc. Tratando aqui do assunto juízo final, eu estou seguindo Apocalipse 20 e Atos 17, os textos propostos pelo o nosso irmão, a nossa irmã que mandaram a pergunta. E no versículo 11 de Apocalipse 20, acontece o juízo. E a pergunta do nosso irmão ou da nossa irmã, a segunda é: quem vai ser o juiz? Quem é esse juiz cuja presença a terra e o céu vão fugir de tão ameaçadora que é a presença dele? Então, acompanhando a narrativa de João, o texto não diz o nome do juiz. Ele diz que diante dele a terra e o céu fugiram, mas ele não diz quem é o juiz. Veja como João diz: eu vi um trono branco e é uma figura de linguagem, porque ele não repete o verbo. Eu vi um trono branco e vi. Isso é uma figura de linguagem. Esse vi do início da sentença está regendo a sentença, né? E ele disse: eu vi um trono branco e vi o que estava assentado sobre ele, isto é, novamente, o trono branco. Então não diz
quem estava assentado sobre o trono. É uma narrativa, né, em que o sujeito é omitido por causa de uma figura de linguagem muito interessante. Agora, em Apocalipse 4, a gente tem que correr a Bíblia toda buscando que um texto complemente o outro para nos levar a uma doutrina. Não é? Em Apocalipse 4, ficamos sabendo que o que está assentado é o Deus Pai Todo-Poderoso. Está em Apocalipse 4. E em Apocalipse 5, ficamos sabendo que o Senhor Jesus está assentado com o Pai nesse trono. Olha como João diz. Apocalipse 5, Apocalipse 5. Aí você vai correndo 13, versículo 13. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. O Cordeiro está aqui assentado. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O próprio João complementa, não é? Ele não diz no capítulo 20, mas ele fala no capítulo 4 e ele fala no capítulo 5. Né? E aí quem é esse juiz? Ouça o que o próprio Senhor Jesus ensinou aos apóstolos sobre isso. Capítulo 5 do Evangelho de João, agora é o Evangelho, né? Apocalipse também é de João, as 3 cartas são de João, mas agora é o Evangelho de João, o 4º Evangelho. Olha o que ele diz no capítulo 5. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Quem é o juiz? Né? Embora um dos textos usado pelo irmão que fez a pergunta não informe quem é o juiz, ao longo do Novo Testamento, em outras passagens, nós vamos ficando sabendo que o juiz é o Senhor Jesus. E o outro texto indicado pelo mesmo irmão ou irmã também informa. Porque ele é um texto, né, que eu achei tão interessante, porque quando as pessoas falam no juízo final, geralmente elas usam somente o Apocalipse. Mas esse irmão ou irmã, parece que é uma pessoa que conhece, que é leitor da Bíblia, né? Ele usou um texto que quase ninguém usa para falar sobre o juízo final. Foi em Atos capítulo 17. Mas Deus, diz Paulo, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora, é uma ordem, que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Olha agora, marque na sua Bíblia, por meio do varão que para isso ordenou. E disso também deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem é o varão? É o Deus homem, Jesus. E quem foi ressuscitado por Deus foi o seu Filho, Jesus Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos. E então, esse varão é um homem que vai estar assentado no trono para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, há mais 2 textos assim muito importantes, bem claros, bem explícitos. Um é Paulo, apóstolo, na 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz: Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E Pedro, em Atos
10:42, Jesus foi constituído por Deus, isso é, o Pai, que Jesus também é Deus. Jesus foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Portanto, qual é a resposta? O juiz é Jesus. Eu fui salvo por Jesus. E eu vou ser julgado por Jesus. Isso é todo o ensino do Novo Testamento sobre esse tema. Agora, agora a terceira pergunta do irmão. Quantos julgamentos acontecerão? As passagens de Apocalipse 20 e de Atos 17, indicadas pelo irmão que fez a pergunta, tratam do mesmo julgamento. Mas há outras passagens, Mateus 25, por exemplo, 2 aos Coríntios 5, por exemplo, essas passagens tratam do mesmo julgamento. Olha, o que eu vou dizer aqui, irmãos, é o que eu penso sobre isso, porque há uma longa discussão e alguns teólogos entendem mais de um julgamento. Mas outros teólogos que, inclusive ex-professores meus, se opõem à ideia de que há outros julgamentos. Veja bem, para a ideia de que há outros julgamentos, há um ensino sobre Mateus 25, separando Mateus 25 dos outros textos sobre julgamento e ensinando que Mateus 25 refere-se ao... Como é que eu diria, meu Deus? Mateus 25 refere-se ao julgamento das nações e não dos indivíduos. Mas eu tenho, muita dificuldade, já li sobre isso. Mas eu tenho muita dificuldade, inclusive sobre o dispensacionalismo que defende isso. Eu tenho muita dificuldade de encontrar suporte no Novo Testamento para a ideia de que aparta Mateus 25 dos outros julgamentos para ser um julgamento isolado. Aliás, a palavra apartar vai aparecer no capítulo 25 de Mateus, mas em outro sentido, mas bem outro sentido, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu não entendo que Mateus 25 é julgamento das nações, no sentido de que não é julgamento de indivíduos. Digamos, por exemplo, Elber, se o julgamento de Mateus 25, por exemplo, fosse sobre as nações, fosse um julgamento das nações, um julgamento coletivo das nações, não individual, não das pessoas que vivem, dos cidadãos das nações, em que situação ficariam os crentes dessas nações? Eles seriam julgados, por exemplo, uma nação ímpia, uma nação como Sodoma. Lembre-se que em Sodoma Deus apartou uma pessoa, né? Como ficaria um crente, milhões de crentes de uma nação? Todas as nações são ímpias, o mundo jaz no maligno. Como é que Deus faria isso, né? Mas quando eu tenho que analisar, a exegese me obriga a analisar cada palavra.
E eu, por exemplo, meus alunos de hebraico, eu dou um texto para eles analisam cada palavra, eles já ficaram escolados isso em 2 períodos de hebraico 1, hebraico 2. Eles analisam cada palavra, depois eles fazem uma tradução literal, palavra por palavra, na sequência em que está no texto original, e depois eles fazem uma tradução pessoal deles, e depois eles procuram, por orientação minha, 1, 2 ou 3 versões tradicionais para eles analisarem a tradução deles, com suporte das traduções tradicionais, que podem ser em português, a língua que eles conseguem ler, eles podem fazer esse cotejamento. Então, voltando, quando eu faço uma exegese do texto, eu tenho que me preocupar com cada palavra. E, por exemplo, quando Paulo diz todos, por que eu vou desprezar essa palavra? Todos não é todas as nações. Todos, a palavra todos em grego é pantaspas. Significa cada um, cada indivíduo. Pantas, P-A-N-T-A-S, vírgula, paz, P-A-S, são plural e singular, de cada, de todos, de cada indivíduo. É essa palavra que Paulo usou lá, e não foi por acaso. O Espírito de Deus não sopra por acaso. Acerto, erro, não existe isso na inspiração. Theopneustos, eu falei aqui em algum programa, é Theos, Deus, pneuma, Espírito, sopro. A Bíblia é soprada por Deus. Toda a Escritura é Theopneustos. Toda a Escritura é soprada por Deus. Deus não sopra acerto e erro, tentativa de acerto e erro. Deus não sopra mentira. Deus não sopra erro. Deus não sopra nada que eu precise melhorar. Deus não sopra nada que eu precise atualizar. Isso é falso. Oh, que coisa! Isso é tentar melhorar a inspiração de Deus. É heresia, é soberba. Que tristeza. Então, voltando, eu tenho que me ater ao que o Espírito soprou no ouvido de Paulo, de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Obadias, de Moisés, de Davi. Quanta teologia nos escritos de Davi, sobeja teologia da parte de Deus, ensino inspirado, theopneustos, theopneustia é o substantivo. Então, eu tenho que me apegar no pronome definido todos, pantas, cada um, cada indivíduo. Então, meu irmão, eu entendo que há um só julgamento, que é chamado, olha, Judas, irmão do Senhor Jesus, aprendeu muita coisa com seu irmão em casa. Ele diz cada coisa que ninguém diz na Bíblia. Eu recomendo a leitura. Nós temos um livrinho sobre Judas, irmão do Senhor, que pode ajudar muitos crentes. Porque Judas diz algumas coisas que ninguém diz na Bíblia. Que eu sei que ele aprendeu com o irmão dele em casa. Não é que Judas seja mais inspirado do que todo mundo. Não existe isso. Não existe isso. Quando eu leio Filemon, sabe, Welber? Filemon é um resumo do Evangelho. Quer resumir o Evangelho todo? Leia Filemon. Filemon é uma carta que resume o Evangelho. O meu livrinho de Filemon teve um prefácio que foi feito pelo pastor
João Falcão Sobrinho, meu pastor, meu amigo, meu conselheiro, meu ajudador. O pastor, o presidente do meu concílio, há 43 anos, ele já está com o Senhor. E morreu num período de Natal. Oh, que saudade. Pois bem, ele falou sobre isso, sobre a importância desse pequenino livro, uma página só da Bíblia. Agora, nenhum deles é mais inspirado do que os outros. Todos são igualmente inspirados. Mas alguns têm suas características. Filemão é um resumo do Evangelho. Resumo do Evangelho. Leia Filemão. Leia, e o Espírito vai falando ao seu coração. Dr. Shedd dizia, eu tenho que ler 100 a 200 vezes o texto que eu vou pregar, mas eu deveria ler 500 vezes. Que coisa santa, né? Maravilhosa. Vamos lá. O que é que eu estava dizendo aqui? Eu tenho que me ater ao que... Eu entendo que há um só julgamento. E Judas, no versículo 6 do seu livro, ele usa essa expressão, o julgamento do grande dia. Há um grande dia para o julgamento. Mas é preciso estabelecer aqui o seguinte, todos vão comparecer para receber o bem e o mal. Todos, para mim, significa todos os incrédulos, todos os crentes, todos os anjos. Um anjo é outro assunto, não está aqui dentro da pergunta se anjo vai ser julgado, etc. e tal. Mas eu tenho que adiantar aqui. Todo mundo, pequenos, grandes, vivos, mortos, os mortos ressuscitados, etc. Todos significa todos. Né? Agora, em Mateus 25, por exemplo, Elber, sobre a ideia de um só julgamento, isso fica muito claro em Mateus 25. Porquanto o texto afirma que o Senhor Jesus, o juiz, vai separar as ovelhas dos cabritos. Olha aí, um julgamento das ovelhas e dos cabritos. Segundo a ordem dos acontecimentos em Mateus 25, que eu recomendo a leitura todo, é um sermão apocalíptico, um sermão profético, a partir do versículo 31, ele vai falar explicitamente sobre esse julgamento. Então, seguindo essa ordem em Mateus 25, o julgamento dos crentes nesse texto de Mateus, não se diz como será o julgamento, mas se diz que haverá um julgamento. E o autor inspirado fixa, coloca a sua ênfase na sentença, e não no processo do julgamento, como está lá em Apocalipse 20. Em Apocalipse 20 tem uma sequência. Aqui em Mateus 25 tem um outro tipo de sequência. E o autor põe o seu foco na sentença. E então, após a separação entre as ovelhas e os cabritos, que está no versículo 23 de Mateus 25, o rei colocará as ovelhas, isto é, os crentes, à sua direita, e proferirá a seguinte sentença, que será um julgamento com absolvição. E o Mateus, o autor, ele cita a absolvição. Ele não diz como foi o julgamento, que chorou, que derramou lágrimas e que o Senhor Jesus enxugou as lágrimas, como vai acontecer. Ele diz o final da história. E qual foi a sentença de absolvição? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, qual é a sentença? Do julgamento dos crentes? Vinde,
benditos de meu Pai. Cada bendito de meu Pai. E o julgamento dos incrédulos, da mesma forma como no julgamento dos crentes, que eles são representados pelos cabritos, Mateus não informa como será todo o processo do julgamento. A apreensão, o medo, o temor, etc. Apenas trata de reproduzir a sentença proferida pelo juiz, e é uma sentença condenatória. Ao revés da sentença dos crentes, que é uma sentença de absolvição, que absolve o crente, a sentença dos incrédulos é de condenação. Apartai-vos de mim, ou ide, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, no versículo 41. Então a diferença está entre um vinde e um ide. Vinde bendito, vinde maldito, ide maldito, vinde bendito, ide maldito. As palavras em grego até rimam, né? É interessante. Deut, vinde. Apocorreit, ide. É uma rima assim, né? Mas é uma rima terrível, né? Porque é uma coisa bem distinta uma da outra. Uma é vinde, outra é ide, no sentido de apartai-vos, separai-vos. O Senhor Jesus está mandando sair da frente dele. Então observe ainda que o lugar onde os incrédulos irão cumprir a sentença não foi feito para eles. Jesus diz: o inferno, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas eles escolheram. O lugar da sentença não foi feita para eles. Aquela prisão, como Judas diz que é uma prisão no escuro, olha Judas aí, com outro ensino, né? Que acrescenta muito ao que a gente vai sabendo sobre isso. Mas eles escolheram esse lugar. O inferno foi preparado para Satanás, para o diabo e os demônios. Os anjos de Satanás são demônios, para Satanás e seus anjos, isto é, para Satanás, para o diabo e seus demônios. Dr. Bill White, eu acho que eu já falei sobre isso. Ele disse isso mais de uma vez. Tão interessante que era. Ele disse: o homem perdido será o único intruso no inferno. O homem perdido será o único intruso no inferno. Mas vamos correr, porque a gente já está em 11 e quase 14 minutos. Então eu vou indicar aqui outros textos sobre o juízo final e passar a próxima pergunta, né, por uma questão de tempo. Mas esses dois textos que eu vou indicar são bastante descritivos, e a boa leitura dele, boa leitura. E a leitura repetida, e repetida, e repetida, e repetida, leva ao bom entendimento do leitor. Olha, a sentença em 2 Coríntios 5:10 será baseada naquilo que o homem fez durante a vida pelo seu corpo, aquilo que ele usou o seu corpo para fazer. Então, o bem ou o mal que ele fez através do seu corpo. Paulo afirma isso. Então, eu tenho que prestar contas sobre isso para Deus, o que eu fiz do bem. E o Senhor Jesus disse que até também cada palavra. Eu não sei como é esse recorde, esse assentamento de Deus que vai me lembrar de tudo quanto eu fiz, né? Aquele texto de Apocalipse 6, que João diz: eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Aquilo é tremendo, aquilo. Eu vou ver aquele cordeiro como tendo sido morto.
e eu vou entender que todo o mal que eu fiz foi que levou aquele cordeiro ao estado que ele aparece, um cordeiro como tendo sido morto. Tudo que eu fiz de pecado levou o Senhor Jesus a chegar àquele estado que ele aparece em Apocalipse capítulo 6. É bom pensar sobre isso. Não quero amedrontar, eu quero conscientizar o crente mesmo, porque depois dessa hora difícil de estar de pé, perfilado diante do Senhor para ouvir o bem que eu cometi, para ouvir o mal que eu cometi, eu também vou ouvir o bem que eu cometi. E também ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Isso é maravilhoso para o crente, mas vai comparecer. Então, Paulo disse para receber o bem ou o mal que eu fiz através do corpo. Em Apocalipse 20, nesse julgamento aparece a figura de alguns livros, e um livro chamado Livro da Vida. A base do julgamento nesta maravilhosa figura é uma figura. Será de acordo com o que estiver escrito nesses livros. Quantas pessoas têm falado sobre esses livros e têm dificuldade de entender literalmente? Deus precisa de livro, né? Eu gosto do ex-professor, né? Já está na glória há muitos anos, Dr. Robertson, A-T-R-O-B-E-R-T-S-O-N, Dr. A.T. Robertson, A.T. Robertson. Eu considero esse homem o maior teólogo batista de todos os tempos. Ele lê esse texto literalmente. Dr. Robertson, não para minha surpresa, né, mas para o meu deleite, ele lê literalmente esse texto. E ele fala sobre a palavra livro e a palavra livros no comentário dele. A palavra livros no original é a palavra biblia, é o plural, livros. E Dr. Robertson comenta: todos os atos de cada ser humano ao longo da vida, todos os atos vão sendo guardados nos livros de Deus. Dr. Robertson crê num livro. E a palavra livro no singular, para indicar o livro da vida, é a palavra biblion, que é o singular, a referência ao biblion tezoeis, que é o livro da vida. Há uma referência a esses livros em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7. E o livro de Daniel é leitura apocalíptica. É literatura apocalíptica. E ele fala nesses livros em que está. Agora, observe isso. Porque quando a gente tem dificuldade de entender um livro, Deus tem um livro. Ele vai assentando tudo que eu faço. Por exemplo, leia Hebreus capítulo 12, versículo 23. Olha que tremendo versículo, para nos ajudar a entender esse texto de Apocalipse 20 dos livros. O autor aos Hebreus diz que a igreja está matriculada no céu. Em nossa versão, a palavra é traduzida por inscritos no céu. Apografo, em grego, apografo. A-P-O-G-R-A-P-H-O, com acento no segundo A. Apografo. É arrolado, é matriculado, é inscrito. E o autor aos Hebreus diz que a igreja está matriculada no céu. Então, como diz o texto, quem não está matriculado no céu não pode entrar no céu. É isso que quer dizer com os livros.
tem que estar matriculado no céu. E aqui é o particípio, né? Não pode entrar no céu. Pastor, e Deus precisa de livro? Não sei. Não sei. Mas eu sei que eu entendo eu entendo melhor o que vai acontecer naquele dia por causa da figura do livro, que tanto Daniel quanto João viram. Esses livros, segundo a interpretação do Dr. Robertson, têm o registro de todos os atos que os homens cometeram durante a vida. Deus precisa de um livro? Não sei. Mas eu entendo melhor que Deus vai julgar Pedro Moura pelos atos, pelo recorde de atos, pelo recorde de atos, bons ou maus, que Pedro Moura cometeu na vida, através do corpo. É no meu corpo, é no seu corpo. Então, fechamos aqui a ideia dos livros, porque é figura, mas pense bem. Você entendeu melhor como que Deus registra o que você fez com essa figura dos livros? Pois bem, vamos partir para o fim. Os crentes serão julgados? Já discutimos isso, né? E a resposta é sim. Todos os seres humanos serão julgados por suas obras aqui na Terra. A diferença será que os crentes não serão condenados. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também em João 5, 20, ali quem falou, Romanos 8 foi Paulo, mas Jesus falou antes de Paulo, em Evangelho de João 5, 24. Quem ouve a minha palavra, marque aí, por favor. Quem ouve, marque ouve, a minha palavra e crê, marque crê, no Pai que me enviou, tem, marque tem, a vida eterna. Não entra, marque não entra, em condenação, mas passou, marque passou, da morte para a vida. São duas ordens, ouvir e crer. E 3 tremendas promessas. Tem a vida eterna, uma. Não entra em condenação, outra. Passou da morte para a vida. Outra promessa. 2 ordens. O homem precisa ouvir e crer. Ele vai ter, vai entrar e vai passar. Ter a vida eterna, não vai entrar na condenação. E vai passar da morte para a vida. Sabe, a palavra, está me ocorrendo aqui, a palavra Páscoa, em hebraico, Pesach, P-E-S-A-C-H, Passar. P-A é o verbo. Vou dizer o verbo. P-A-S-A-C-H. Passar. Com C-H no final. Essa palavra significa passar mesmo. É só... Não é nenhuma coincidência. Passar, em hebraico, é passar em português. E nesse versículo é secundado por um outro versículo que Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa os judeus passaram da escravidão para a liberdade. Em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Coisa linda. Por isso que ele é a nossa Páscoa. Mas vou fechar o parênteses aqui, porque isso aí já é outro assunto. Então, e outra coisa que vai acontecer, o crente não vai entrar em condenação. E no julgamento, haverá níveis de galardão para os crentes e níveis de castigo
para os incrédulos. Isso tudo por causa da justiça de Deus. Os anjos também serão julgados? Sim. Todos os anjos serão julgados. Eu falo sobre anjos rebelados contra Deus, que são demônios. A minha resposta está baseada em 2 textos do Novo Testamento. Pedro diz, porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, olha, reticências. Então, portanto, esse texto informa que haverá julgamento de demônios. E Judas diz aos anjos que não guardaram seu principado, os anjos eram príncipes, não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, que era o céu. Eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então eles vão para... Os anjos vão ser julgados. Está me ouvindo, Elber? Estou ouvindo, pastor, com certeza. Ok. Eu ouvi uma pequena interferenciazinha, mas eu estou finalizando aqui, meu irmão. Então, sobre anjos que não são demônios, não há ensino explícito. Há correntes que defendem que tanto os anjos maus quanto os anjos santos vão ser julgados por Deus. Agora, Paulo deixa uma mosca, assim, uma dúvida, né? Um texto estranho. Não temos um texto explícito sobre o julgamento de anjos de Deus, mas Paulo pergunta assim aos crentes em Corinto: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Mas não é uma afirmação explícita. É uma pergunta retórica, porque Paulo está falando sobre crente e em demanda com outro crente na justiça comum dos ímpios. Parece que Paulo está dizendo, em vez disso, elejam homens sábios na igreja que julguem entre crente e crente. Isso seria uma espécie de preparativo para julgar os anjos. Mas Paulo diz, mas vocês nem sabem julgar entre coisas pequenas entre vocês e vocês mesmos. Como é que vocês vão julgar os anjos? E também não há indicação de Paulo quem são esses anjos, se é anjo mau ou se é anjo de Deus. Há teólogos que entendem tratar-se de anjos de Deus, anjos justos, que obedecem a Deus desde o princípio, mas eu tenho dificuldade. Eu não acho que seja assim. Eu me lembro do doutor Mesquita, doutor Antônio Neves de Mesquita, né? Aquele grande teólogo batista. Ele dizia assim, numa linguagem assim, bem prosaica, né? Ele sempre falava assim, uma linguagem bem fácil de entender, com teologia pura. Ele diz, anjo não se arrepende, anjo não tem fígado, anjo não tem rins, anjo não tem intestinos. Essas coisas que a Bíblia ensina que interferem em nossas emoções. E ele concluía, anjo que escolheu obedecer a Deus não volta. Vai obedecer até o fim. Anjo que escolheu se rebelar contra Deus não volta. Vai até o fim. Eles são espíritos. Tanto os anjos maus como os anjos bons são espíritos. Hebreus 1,14 diz que todos os anjos são espíritos. Então eles não se arrependem. Então, na minha opinião, Paulo está falando sobre anjos rebeldes. E aqui entra uma questão que o irmão não incluiu. É que, segundo Paulo afirma, os crentes terão participação no julgamento. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6. No capítulo anterior, no capítulo 6, versículo 3, ele falou uma coisa, e no 2 ele disse que, versículo 2, ele disse que vamos julgar o mundo, julgar os anjos e julgar o mundo. Então, creio que Paulo está pensando no ensino de Jesus em Mateus 19, Lucas 22, em que o Senhor afirma que haverá 12 tronos para julgar as tribos de Israel. A mim me parece que Jesus está falando sobre os apóstolos fazerem isso. Agora, o que pode abrir uma brecha aqui é o versículo 29, né? E todo que estiver, quando Jesus fala, né? Mateus 25, e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras,
por amor do meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Então, indica, e esse todo aí está mostrando que todos os crentes, né? Porque o que antecedia era a ideia de, nosso argumento era a ideia de julgar. Apocalipse 24, a indicação de crentes participando do julgamento. Então, são textos que não estão incluídos aqui na pergunta do irmão, por isso vamos deixar para quando alguém curioso encaminhar para a Rede 316 algo nesse sentido. Onde será o lugar do juízo de todas as pessoas que serão julgadas? Todas as pessoas serão julgadas. Por isso, eu preciso ajustar um pouco a pergunta. Onde será o lugar do castigo de todas as pessoas que forem condenadas? Não é de todas as pessoas que foram julgadas, porque todas as pessoas serão julgadas, mas nem todas as pessoas serão condenadas. Então, o lugar do castigo de todas as pessoas que forem condenadas no juízo final. Só haverá castigo para os ímpios, para os incrédulos. E o lugar desse castigo é o inferno, que tem vários nomes: lago de fogo, trevas exteriores, que mais? Fogo eterno, castigo eterno, que mais? Lago que arde com fogo e enxofre, que mais? Segunda morte. Esses nomes, meus irmãos, devem inspirar temor nos crentes. Em que sentido? No sentido de se compadecerem daqueles que estão caminhando para esse lugar. Faz algum tempo eu ouvi duas expressões de um pregador que até hoje essas duas expressões retinem em meus ouvidos. Ele disse: parece que o assunto inferno saiu da pauta dos púlpitos de muitos pregadores do Evangelho. E outra coisa que ele disse: se nós soubéssemos de fato o que é o inferno, perderíamos o sono só de saber que alguém perto de nós está caminhando para lá. Quem sabe um filho, quem sabe um pai, uma mãe, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Para Jesus, o inferno, isso me comove muito, ler Jesus dizendo isso. Para Jesus, o inferno é uma comunidade do lado de fora. Apocalipse 22, versículo 15. Jesus usa a expressão: fora ficarão. Comunidade que não vai entrar para as bodas do Cordeiro. Comunidade que não quis ser a igreja. Comunidade que não quis ser a pérola de grande valor. Comunidade que foi convidada, mas disse não. Mas também tem comunidade que não foi alvo do amor. Eu falo, mas eles não querem. Tem gente que diz, teve uma senhora que disse a um pastor: minha família não quer nada, pastor. Eu chamo para vir à igreja e o pastor perguntou a ela: a senhora chora? A senhora tem lágrimas? Ou seus olhos estão secos? A senhora sabe o que é o inferno? E a senhora sabe que seus familiares, seus filhos, seus pais, seus parentes vão para o inferno? Chore, minha irmã, foi isso que o pastor disse a ela. Levante pelas madrugadas, não dê sono aos seus olhos, enquanto os seus queridos não saírem do caminho. Elber, eu vou dizer uma coisa que eu vi de um pastor lá bem no centro do Brasil, uma igreja linda onde eu preguei. Uma música maravilhosa, rapazes e moças lindos que cantavam ali na frente. Sabe o que aquele pastor me disse no gabinete, Pedro? Nossos jovens estão perdidos, Pedro. Eles vivem uma vida de casados sendo solteiros. Eles trocam de parceiros. Aqueles irmãozinhos que tanto lhe agradaram quando cantam os hinos, eles vão para motéis depois do culto. E eu estou lutando sozinho, Pedro.
eu chamei os pais deles todos para falar sobre isso. E um dos pais deles disse assim: pastor, deixa as crianças se divertirem, pastor. E eu disse àquele pastor: meu irmão, esses pais estão caminhando para o inferno. E eles estão felizes de estarem levando os filhos deles para o inferno. Sabe que hoje é difícil, né? Disciplina na igreja. Porque disciplina hoje é a vida como falta de amor. Mas falta de amor é deixar o crente que está em pecado. Não é só pecado sexual. Eu estou dando só um exemplo. Mas é um pecado gravíssimo esse que esse pastor relatou para mim. E eu estou sabendo que essas pessoas estão caminhando para o inferno. E eu digo que a disciplina da igreja é falta de amor. Leia 1 Coríntios 5. Leia Atos capítulo 5. E por aí vai, para saber o que é disciplina. E leia 1 Coríntios 15, último versículo. Fracos, doentes, alguns que dormem. Isso é... Cuidado com isso. Alguns foram convidados e participaram, mas não quiseram seguir com a igreja. Mas a quem Jesus incumbiu de entregar esse convite foi a mim, que sou pai. Eu tenho que entregar esse convite a meus filhos. Eu tenho que entregar esse convite a meus netos. Eu tenho que orar por... Eu vejo minhas todos os dias orando pelos netos. Até o que vai nascer, nosso netinho que vai nascer agora no próximo ano. Já oramos por ela. Porque queremos que eles caminhem para o céu. Queremos que eles sejam cidadãos do céu. Então, lembre-se, pense no que é o inferno. Não para você, mas para saber que algumas pessoas bem perto de você estão caminhando para lá. Vão ser julgadas e condenadas pelo juiz, que é o Filho de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão Elber, por sua paciência de me ouvir, e aos ouvintes da rádio 316, a equipe dessa rádio, eu devolvo a palavra para você, Elber. Maravilha, pastor. E mais uma vez, então, aí fica, né, o apelo às pessoas que nos ouvem, né, que a gente sabe que tem muita gente que está nos ouvindo, como hoje estamos celebrando os 25 mil downloads, mais de 1.800.000 acessos aqui na rede, né, no aplicativo. Então, assim, aqui nós temos várias pessoas, cristãs evangélicas, não cristãs evangélicas, né, e enfim, pessoas que nesse momento tiveram a oportunidade de, mais uma vez, né, ter aí um apelo para que pensem e repensem, né, naquilo que estão vendo, observando, e naquilo que estão fazendo e o que não estão fazendo, né? Como o pastor muito bem colocou aí a respeito de chorarmos pelas pessoas que amamos. E olha que o Senhor Jesus nos trouxe ainda o alerta que era para nós amarmos as pessoas como a nós mesmos, ou seja, se as pessoas de dentro de casa nós não estamos conseguindo chorar para que não vá para o inferno, imagina aquelas que a gente não conhece, né? Então, assim, que fique isso para que nós possamos refletir de tudo que o Senhor falou no finalzinho aí, que essa seja a reflexão para todos nós, né? A coisa tão difícil que é o inferno. Bom, pastor. E foi tão bom, Elber, ouvir aquela palavra do William no começo, né? Sim. Gente acessando a rede 316 pelas madrugadas, gente à beira do suicídio. Sim. Isso eu não sei, é graça em uma grande escala que essa rede 316 está possibilitando, não é? Ao povo de língua portuguesa, não é?
E a gente agradece. Parabéns. E, Diga, meu irmão. e a gente agradece muito, pastor, as pessoas, né, que estão aí se dedicando em divulgar a rádio, né? Como o senhor muito bem falou, o senhor falou que de vez em quando o senhor pede aí para alguns pastores e tal, para estar divulgando a rádio, divulgando aqui o programa, né? O Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e tal. Mas assim, a gente vê também que voluntariamente, como o senhor já falou no início do programa, tem pessoas que estão fazendo questão, né, de divulgar a rádio, né, justamente porque tem entendido. Por aqui, de fato, nós estamos compartilhando, né, o amor de Deus 24 horas. Olha que oportunidade, né, para você que está ouvindo a rádio hoje, nesse momento, olha que oportunidade nós tivemos agora nesse momento de ser ministrados por essa palavra, né, de ser ministrado agora pelo doutor Pedro. Então, assim, olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, eu espero muito que centenas de pessoas nesta manhã possam ter sido abençoada por esta ministração desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Olha, Welber, falar sobre o inferno cansa, abate. Eu me lembro do Dr. Bill White, ele ia pregar sobre o inferno. Ele disse que ele perdeu a noite do sábado. Ele não conseguiu dormir. Só pelas coisas. Eu me lembro do doutor pastor Brother Rayon. Ele uma vez pregou sobre a história do rico e Lázaro. Ele se emocionou várias vezes no púlpito. Ele me deu eu era aluno dele e ele não falava muito bem português. Ele me dava esboços dele para eu revisar, e eu devolvia o esboço para ele, mas o esboço do dia que ele pregou sobre o rico e Lázaro, ele me deu. Eu tenho até hoje esse esboço, é uma relíquia para mim. Dr. Brothers morreu o ano passado, eu fiz minha homenagem a ele, que era um grande professor, e ele no púlpito do Seminário do Sul, ele parou para respirar várias vezes no dia que ele estava pregando sobre o rico e Lázaro. Porque aquele homem, quando ele falava, que aquele homem dizia: eu preciso de uma gota de água na minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Cansa muito. É muito difícil falar sobre... E por isso que as pessoas, infelizmente, estão suprimindo do púlpito, não querem sofrer. Acho que a igreja não precisa ouvir, a igreja só precisa ouvir coisas boas, né? Com aquela caixinha de promessas, quando se abre ali, não tem nenhuma palavra condenando o pecado. Aquilo é um outro cânon. Aquela caixinha de promessas é um outro cânon, porque a Bíblia condena o pecado do primeiro versículo ao último versículo. Do primeiro capítulo ao último capítulo da Bíblia, a Bíblia condena o pecado. Vamos fazer uma caixinha também, mostrando o que é o pecado e o que é o inferno, não é? Sem assustar as pessoas, mas abrindo os olhos e dizendo você não precisa ir para o inferno, né? Você não precisa ir para o inferno. Meu irmão, eu estou falando demais. Eu devolvo a palavra para você. Nada, pastor, tá na bênção. Tenho certeza que todo mundo aí, nesse momento, né, separa mesmo esse tempo para estar ouvindo o Senhor, que tem sido bênção, como o pastor William falou lá no início, tem sido bênção para a gente aqui, junto com a tua família, né? E tenho certeza que todo mundo que está aí ouvindo está mesmo preparado e feliz, né, pela oportunidade que Deus nos dá de estar aí tendo o Senhor compartilhando a sua sabedoria conosco, né? E isso é muito bom. Amém. Meu pastor, então, agora são 11 horas e 44 minutos em Brasília, né? E agora eu passo para o senhor fazer aí as suas conclusões finais aí, que eu sempre o senhor tem mais alguma coisa para falar, não é? Então, por favor, gostaríamos de ouvir. Olha, eu quero recomendar um livro. Sim. Eu ganhei esse livro de presente do Dr. Russell Shedd. Certo. Ele me disse que esse livro está em português. Alguém procure. O livro em inglês é To Hell and Back. Em inglês é Para o Inferno e de Volta.
literalmente. Mas Dr. Shed disse que tem português, mas Dr. Shed já morreu em 2016. Se alguém procurar, se alguém tiver interesse, procura para ver se a tradução seria Para o Inferno e de Volta. É a história de um carteiro de Chattanooga, uma cidade lindíssima lá no Tennessee. Já passei muitas vezes por essa cidade, Chattanooga. Ele conta a história desse carteiro que morreu dentro de uma clínica e foi ressuscitado pelo médico, e ele gritou que quando ele estava morrendo, ele foi no inferno. Então, a pessoa lê. E tem a experiência de muitas outras pessoas que passaram desse limite, assim, que estiveram nesse limiar e depois voltaram para a vida. Olha, eu não sei qual é a editora, a maioria dos meus livros estão nos Estados Unidos ainda, e esse é um deles que está lá, eu não sei qual é a editora. Mas procure, entra no Google e escreve To Hell, T-O, primeira palavra, a segunda palavra H-E-L-L, a terceira palavra And, A-N-D, e a outra palavra Back, B-A-C-K, To Hell and Back. E seria, foi para o inferno e voltou. Seria uma tradução assim, bem livre. Também não estou me lembrando do nome do autor do livro. É um médico que escreveu o livro. Eu poderia ter. E eu prometo que na próxima semana eu dou o nome do autor e dou tudo. Ou alguém que procure ver aí e ajude o meu leitor. Eu recomendo esse livro. E dizer o que é o inferno na experiência do meu amigo Ledo Corral, que é pastor de uma grande igreja hoje em Houston, Texas. O Ledo deu o testemunho da conversão dele, foi por medo do inferno, pavor do inferno. Ele deu um testemunho em Boston há muitos anos, uns 15 anos mais ou menos. Eu organizei um congresso, eu era o executivo da Ordem dos Pastores Brasileiros nos Estados Unidos. Eu organizei um congresso, o orador foi o Dr. Russell Shedd, mas teve outros oradores. Um desses oradores foi o meu amigo Ledo. Ele, antes de conhecer o Evangelho, ainda bem jovem, em São Paulo, ele entrou no escritório do seu patrão num dia de segunda-feira, e o seu patrão estava tendo uma experiência satânica. Ele estava todo alterado, a voz irreconhecível, terrível, terrível. E quando o Ledo entrou lá, o patrão dele disse: eu estou indo para o inferno agora e você vai comigo. E o Ledo disse: eu não, gritou para ele. E ele disse: mesmo que você não queira, você vai. O Ledo largou toda a papelada da audiência que ele teria com o patrão dele, saiu correndo, saiu do escritório, ninguém entendeu, rua fora, correu, até que ele viu uma placa, Igreja Batista em Vila Prudente. Ele entrou naquela igreja. Quem estava lá? Meu amigo. Eu estou vendo o meu amigo pastor Tiago Lima falando com ele. Ledo, você não precisa ir para o inferno. Ledo, ninguém precisa ir para o inferno. Ledo, Jesus lhe dá um céu. E ele falou de Jesus, e Ledo, naquele mesmo dia, aceitou a Cristo. Hoje é um grande pastor, com pavor do inferno, encontrou uma alma. É isso que a gente precisa. Que diga: você não precisa ir para o inferno. Eu li de uma crente lá em Porto Alegre, que ela
encontrou no quarto do filho dela uma oferenda. Aqui a gente chama de despacho. O maior centro de despachos de crença em demônios do Brasil é Porto Alegre. Depois é o Rio de Janeiro, depois é Salvador. Então ela ficou apavorada com isso. Ela ficou apavorada com isso e ela disse: eu não tenho problema nenhum com a crença dos outros. Mas meu filho foi criado no Evangelho e eu quero que ele siga o Evangelho. Então, cuidado. Às vezes, muito perto de você, tem uma pessoa que está se distanciando do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a experiência do Ledo e o livro to Helen Beck, do Carteiro de Chattanooga, é a minha palavra final para isso, para hoje. Palavra, Elber. Ok, meu pastor, eu até dei uma pesquisadinha aqui rápido sobre o tio Helen Beck, né, que o senhor acabou de falar. Tem vários, na verdade, acho que são, aqui, pelo menos aqui apareceu vários escritores, né, que tem livros com esse tema. O que me chamou a atenção aqui foi, cadê? Agora sumiu. Ai, meu Deus, sumiu aqui Tem em português, não é? O Dr. Chad disse que tinha em português. Que tem em português, né? Eu vi aqui alguns autores, né? Então, pelo menos eu vi mais de 3 autores aqui. Com o mesmo livro, com o mesmo nome? Com o mesmo nome, com livros com o mesmo nome, não sei. Livro encadenado, tal, livro adquirido, particular, papel. Aqui, ó, tem esse Audie Murphy, não sei se seria esse, né? Não. Que é um dos. E também tem Samira. Também não. Bill. É o nome de um homem, é um médico. E aqui o que mais apareceu aqui foi esse. O que mais apareceu aqui foi o Murphy aí. Esse Murphy aí foi o que mais apareceu. Não. Uma pesquisadinha rápida. Enfim. Depois a gente. Lembrei! Sim. Eles viram o inferno em português. Eles viram o inferno. Eles viram o inferno. Em português, mas não consigo lembrar o nome do autor. É um médico que se converteu com essa experiência, a enfermeira se converteu, o paciente se converteu e o médico escreveu esse livro, porque ele teve várias experiências de gente que esteve no limiar entre a vida e a morte, alguns que o espírito escapou e ele conseguiu trazer de volta a vida, né? E nós temos uma experiência dessa. Achei aqui, pastor. Achou? Achei Eles que viram o inferno? Doutor Maurice. Maurice, o segundo nome. Maurice, acho que é Rawlins. Rawlins, né? Maurice Rawlins. É isso mesmo. Isso, Maurice Rawlins. Maurice S. Maurice. Isso mesmo. E nós temos uma experiência dessa com um pastor naquele hospital ali, aquele hospital Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro, que fica, eu esqueço o bairro ali, mas fica próximo do Maracanã. Ele ficou dentro de um saco preto no necrotério do Hospital Pedro Ernesto e ele voltou à vida. E é uma história muito interessante desse pastor. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que não me lembro o nome dele agora. Então, nós temos uma experiência dessas. E depois ele contou a experiência do tempo que ele ficou fora da carne, entendeu? Muito interessante, muito interessante. Maravilha. Okay, maravilha, pastor. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aí ao senhor, à esposa, né, a nossa querida irmã Dulce, e que fica aí nos bastidores e, claro, no apoio, e todo o povo aí que está junto com o senhor, né, que acredito que também participa direto ou indiretamente desse quadro, e agradecer mais uma vez e dizer para toda a nossa audiência que na próxima sexta tem mais, né? Na próxima sexta nós teremos mais
mais um Desvendando Versículos Difíceis, que inclusive a gente vai estar falando sobre: é possível enxergar a Deus estando na terra? Então tá aí, esse vai ser o nosso próximo programa, não é isso, pastor? Eu acho que é um texto do livro de Êxodo, né? Êxodo, exatamente. E é um texto de Êxodo muito complicado, que afirma que alguém viu, quando João, no capítulo 1, diz que ninguém viu. É confuso isso aí, entendeu? Sim. Mas o Senhor vai nos dar ajuda para a gente chegar lá. É possível ver a Deus, ou enxergar a Deus, a ver a Deus estando na terra, não é isso? Alguém me deu uma explicação que eu quero na sexta-feira passar para o senhor. Agora, se eu me lembro, estou falando aqui, eu achei bem interessante, mas eu não vou falar agora não, vou falar na sexta. Na próxima sexta. Eu achei bem interessante, viu, pastor? A explicação que o cara me deu, eu achei bem interessante. Aliás, foi um pastor, um teólogo também, que eu estava numa certa palestra, e ele falou, né, e assim, bem simplificou o negócio assim, de uma forma tremenda, né? E acho que o senhor já com certeza já ouviu essa resposta também, né? Mas eu achei interessante a resposta dele, né? Mas na sexta-feira a gente vai falar sobre. Tomara que a dele seja melhor do que a minha, né? Meu Deus. Para enriquecer o programa, né? Sim. Então tá certo. Na sexta-feira, então, a gente vai falar um pouco, então, sobre esse negócio aí. Meu pastor, obrigado. Bom fim de semana pro senhor e toda a família. Deus abençoe e até a sexta, permitindo Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. Amém. E toda a equipe da Rede 316. Muito bem. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.